Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar na nossa jornada através das páginas da Bíblia. Tem sido uma caminhada fantástica, de muito aprendizado. Hoje a gente vai encerrar o capítulo 24. Hoje, capítulo 24, parte 4, episódio número 872, 10ª temporada. Nessa 10ª temporada estamos vendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo, um estudo profundo, teológico e exegético aqui do texto, fiel ao texto bíblico. A gente traz para vocês esse comentário bíblico em áudio que há de melhor para compreensão do texto sagrado, de uma forma gratuita, um toque no seu celular, disponível em todos os reprodutores de áudios aí na internet e de podcasts também. Veja, a palavra divina é a consciência. Vamos fazer uma relação aqui no encerramento desse capítulo, de uma forma bastante legal. Fique aí, não sai daí até o finalzinho, fica ligado, presta atenção, leia o texto bíblico, depois vem para cá refletir, meditar com a gente na palavra de Deus. Aqui, dentre tantas coisas que o texto nos ensina, uma delas é pessoas que têm essa capacidade de amar o som do evangelho, mas não o evangelho em si. Há uma melodia suave na mensagem de reconciliação para o coração perturbado do homem. Mas o chamado ao arrependimento, que é parte dele como condição necessária para a paz, isso é dissonante com a paixão e a obstinação. Há graves erros aqui no texto. Alguns supõem que o evangelho ele torna supérflua a lei. Outros que a liberdade de consciência sobre o evangelho significa libertinagem. E outros interpretam ainda a repreensão fiel como uma afronta pessoal. Muitos estão sob o domínio dos sentidos e a vontade tem se tornado cativa dos desejos da carne. E por que muitos cristãos ou muitas pessoas, digamos assim, não se tornam cristãos sérios, comprometidos? Eles não têm a resolução de se arrependerem completamente, de romperem totalmente com o passado maligno. Outra questão é que eles negligenciam o tempo oportuno e o dia da salvação. A graça dourada do dia foge e jamais retorna a eles. Outra coisa é que eles afastam a ideia do julgamento vindouro. Embora conheçam a vaidade do mundo, são indolentes demais para se libertarem de seus prazeres enganosos. Enojados com a odiosa escravidão do pecado, são fracos demais para romperem seus grilhões. Sentem impressões superficiais, mas a frivolidade não admite impressões profundas. São muitas as desculpas do pecador. Primeiro, certos assuntos são de mau gosto, fala-me de tudo, menos disso. Generalize sobre virtudes e bondade, mas deixe em paz minhas fraquezas e vícios favoritos. Segunda procrastinação, amanhã, amanhã e amanhã. Eles rastejam nesse passo insignificante de dia para dia, até a última sílaba do tempo registrado. E todos os ontens iluminaram o caminho dos tolos para a morte empoeirada. A procrastinação é a ladra do tempo. Ano após ano ela rouba até que tudo se esvazia. E à mercê de um momento deixa as vastas preocupações de um tempo eterno.
O tempo do arrependimento é agora. Sempre para aqueles que estão dispostos, pois Deus está sempre chamando, interior ou exteriormente, em todas as circunstâncias, pode-se encontrar tempo para obedecer, mas nunca para aquele que não consegue encontrar um tempo oportuno para ouvir a Deus em nenhum momento. Vocês me procurarão e não me acharão. João 8:21. Dentre tantas coisas aqui do texto, existe o exemplo de uma pregação autêntica. Ele fala de arrependimento, seus frutos, a justiça para com o próximo, a pureza pessoal e a reflexão sóbria sobre o julgamento divino. O pregador é um homem franzino, insignificante, contudo ele faz tremer o poderoso magistrado diante dele. Ele está preso em certo sentido, mas livre em outro. E o Senhor, o Félix, é quem é o verdadeiro escravo. Ele é o acusado, contudo, ele rapidamente troca de lugar com Félix. Paulo é o herói, a luz da verdade, da eternidade, e Félix, o covarde. Se estivermos do lado da verdade, a palavra de Deus se torna uma espada em nossas mãos. Se nos opusermos a ela, seremos fatalmente transpassados por ela. Versículo 24 e 25 nos fala desses poderes supremos iludidos pelos subterfúgios do coração. A conexão imediata com o texto nos lembra de forma muito contundente como o homem que é o seu pior amigo às vezes se vê cercado de oportunidades, carregadas de ofertas de misericórdia. A providência, o Deus de toda providência, aguarda em seus relacionamentos naturais, em suas próprias fraquezas, em sugestões e incentivos de quase todos os tipos. Quantas coisas conspiraram para dar a Félix a oportunidade de ouvir e conhecer a verdade. A sua posição, a sua popularidade, o seu conhecimento daquele caminho. O fato de ter se casado com a judia, até mesmo a coceira em sua mão para o suborno, versículo 26. Coisas tão estranhamente em desacordo umas com as outras e algumas delas com a bondade, combinaram-se, no entanto, para torná-lo ouvinte das coisas mais importantes e melhores a serem ouvidas. Ele ouviu, sentiu, resistiu e perdeu. Félix é essa grande e duradoura ilustração do poder que reside nos apelos da verdade e especialmente da verdade cristã. Existem razões profundas e válidas para isso. O direito pertence a eles, segundo o veredito. Até mesmo razão, consciência, experiência de vida prática, em cada uma dessas direções, até mesmo em todas as suas ramificações, não há nada como um mero clamor no ar, nada como um mero som e fúria, nada como vox et praeterea nihil, voz e nada mais. Nos apelos da verdade religiosa, cada apelo é um golpe certeiro, que pretende alcançar e é capaz de alcançar o que há de mais profundo e duradouro no ser humano. E cada apelo é um manifesto em nome de uma ou mais dessas grandes autoridades e árbitros da vida humana. As imaginações são instrutivas, ainda que sufocadas pela frieza do misterioso futuro iminente, contribuem em grande medida para o poder do apelo religioso. Às vezes eles são despertados pelos murmúrios de um trovão distante, outras vezes como por acordes e fragmentos de uma música celestial. Os ecos são para alguns tão ricos em som, tão suaves para outros, vagueiam, como se assombrassem as câmeras vazias de corações ocos.
A apreensão do infinito e do futuro infinito paira em dúvida diante de muitos olhos, mas nem sempre é a apreensão do medo, e seja qual for que exerce sua influência. O amor e de um tipo incomum habita neles. A interferência com a sacralidade e o reconhecimento do pensamento e do sentimento individual que é oferecida pelo apelo. É oferecida também com uma certa aparência de autoridade arbitrária e é notavelmente contrabalanceada por seu indiscutível desinteresse. Os homens jamais suportariam serem abordados sobre qualquer outro assunto da maneira, no tom e com a persistência em que se submetem prontamente aos apelos da verdade. E o fato de saberem que nada mais se visa senão o seu próprio benefício mais profundo é uma explicação plausível para isso. Sem dúvida, o poder de persuasão do apelo cristão, no sentido de poder de convencimento, deve ser a atuação do Espírito Santo. E a profunda realidade desse poder de resistência é comprovado com certeza pelo fato já bastante conhecido. Observe as causas, que podem ser rastreadas em meio aos mistérios mais profundos e insondáveis que obscurecem o assunto. Uma mente verdadeiramente afastada da luz e da verdade, um coração que se apega ao orgulho. Quantos corações conhecem o amor que lhes é destinado, mas o rejeitam por orgulho? Aversão ao esforço, especialmente ao esforço moral, a exigência de mudança que implica em hábitos, ações, especialmente aquela forma de mudança chamada reforma interior. A facilidade de ceder à tentação, a vasta gama de oportunidades para resistir atrai o próprio espírito daquele que se mostra minimamente aberto à tentação. Os artifícios aos quais tais pessoas se rebaixam a recorrer são inúmeros, inexplicáveis, e só encontram sua descrição precisa como astúcias de Satanás, das quais não somos ignorantes. Aliás, não somos ignorantes em um duplo sentido, mas contra os quais tanto se mostram desarmados e resolutos. A versatilidade da dissimulação para obter a vantagem da resistência também é surpreendente. Ela pode cegar os olhos da razão e do interesse próprio, pode sufocar a consciência e silenciar as fontes mais profundas e justas do medo, pode desafiar as lições da vida prática, induzirá o homem a usar as vantagens de sua posição de responsabilidade para resistir no momento mais propício e crítico para os sentimentos, a pressão e a toda a persuasão da própria insistência. Quanto a todo o resto, para escapar daquele precioso momento de graça, contemporizando, procrastinando, brincando com o tempo, chega-se ao expediente lamentavelmente vão de tentar jogar poeira com a mão nos olhos dos outros e nos seus próprios com a outra. O momento em que Félix ele tremeu ao ouvir as grandes verdades da vida anunciadas em estadas foi o momento mais belo de sua vida. Mas desapareceu. E o momento mais sombrio sucedeu rapidamente quando Félix não só resistiu aos apelos do conhecimento, da verdade, da graça e do Espírito de Deus, mas resistiu a eles com a ajuda dos subterfúgios da procrastinação. Vai-te por agora. Quando eu tiver uma ocasião conveniente, eu vou te chamar. Foi o que ele disse para Paulo. A procrastinação é um dos principais perigos do homem. É a ladra do tempo, a ilusão do maligno. Ninguém tem um depois, um amanhã em que possa confiar. Agora é o nosso tempo aceito, o nosso dia de salvação. O homem, ele não tem nada além do momento presente. Contudo, ele adia confortavelmente o dever de hoje pela vã ilusão de que poderá fazê-lo amanhã.
Félix é o símbolo dos milhões cuja vida espiritual é arruinada pela procrastinação. Philip Henry, ele afirmou que o diabo nos engana roubando-nos todo o nosso tempo, ao nos enganar, roubando-nos o tempo presente. Arquias, magistrado supremo da cidade de Tebas, estando sentado em um banquete, rodeado por seus amigos, um mensageiro chegou às pressas com umas cartas contendo o relato de uma conspiração tramada contra ele. Meu senhor, disse o mensageiro, a pessoa que escreveu essas cartas o invoca a lê-las imediatamente, pois são assuntos sérios. Assuntos sérios amanhã, respondeu Arquias, rindo, e então guardou as cartas debaixo do travesseiro. Essa demora foi fatal. Os conspiradores invadiram o salão de banquetes naquela mesma noite e mataram o descuidado Arquias e todos os seus convidados à espada. Pense comigo, de que adianta amar o som suave do Evangelho se o coração se recusa a obedecer ao chamado urgente do arrependimento hoje? E quantas vozes ainda o homem tremerá diante da verdade, antes de perdê-la definitivamente por causa do amanhã que nunca chega? Vamos orar? Você tem um local calmo e tranquilo, um quarto secreto, para você fechar sua porta, para a gente falar com Deus e encerrar mais um episódio desse podcast. No próximo a gente vai estar falando do capítulo 25, em 3 episódios, se não me engano. E Atos vai até 28, chegando mais próximo do final do que quando começamos a meditar em cada capítulo desse livro. Bênção demais. Vamos lá? Senhor Deus, a gente precisa se livrar da ilusão de ouvir Tua palavra sem nos rendermos a ela. Quebranta todo orgulho, desperta nossa consciência, dá-nos um coração pronto para obedecer agora, antes que o tempo da graça passe e reste apenas o silêncio. Não permitas que a procrastinação, Senhor, nos roube o dia da salvação, mas concede-nos um arrependimento sincero, uma fé viva e uma vida alinhada com a verdade que ouvimos. Amém, amém, amém. Joia demais. Bom, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Um abraço, até breve. No próximo episódio a gente volta para continuar meditando no texto da palavra de Deus. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.